maio de 2021, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Como governos, empresas e sociedade civil podem atuar juntos para gerar crescimento e trabalho. Venha conhecer iniciativas concretas para ajudar na recuperação econômica no Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Você está satisfeito com serviços públicos no Brasil? Nós também não. Mas como podemos fazer a diferença? Começamos todos os dias nos fazendo essa mesma pergunta. Resolução de problemas está em nosso DNA. Construímos serviços públicos inteligentes, simples e humanos. Desenvolvemos equipes, aprimoramos suas competências com o uso de ferramentas e metodologias ágeis e colaborativas. Organizamos modelos intersetoriais de governança para solucionar problemas complexos. Combinamos esforços entre diversas áreas dentro dos governos. Promovemos sinergias com empresas e com a sociedade civil. E criamos bases para implementar mudanças organizacionais e transformações estruturantes que geram impactos de longo prazo. Impulsionamos novos modelos de participação social e inovação cívica, estimulando a coprodução de soluções para problemas locais bem definidos. Fortalecemos o engajamento social e a prestação de contas por meio de iniciativas como o Programa Governo Aberto, que propõe uma administração mais transparente, participativa e íntegra. Fazemos parte de conselhos e redes de importância nacional, como a Estratégia ODS, uma coalizão de organizações de diversos setores para implementação prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Preparamos servidores e agentes dos 3 setores, por meio de iniciativas como o Open Master, uma formação inovadora, baseada em metodologias ativas para encontrar soluções práticas para grandes desafios públicos. Ao longo de 10 anos, já são dezenas de municípios e milhares de pessoas impactadas em todo o país. Como em Alto Horizonte, Goiás, com um projeto de dinamismo econômico realizado em parceria com o setor privado, que propiciou mais diversificação da economia local. Em Serra do Salitre, Minas Gerais, orientamos servidores da Prefeitura para aprimorar a gestão, analisando e equilibrando gastos e arrecadação. Em Terra Santa, no Pará, onde ampliamos a qualidade de atendimento e a comunicação com usuários do sistema de saúde. Organizamos eventos para oferecer soluções para grandes desafios nacionais, como o Festival ODS, com experiências mão na massa para elucidar soluções para problemas complexos. Em todo o país, atuamos para que mudanças organizacionais se transformem em legados, tanto para governos quanto para a sociedade. Somos a Agenda Pública. Trabalhamos para tornar os serviços públicos brasileiros mais inteligentes, simples e humanos. Um pacto global pelas pessoas e pelo planeta. Com foco no desenvolvimento responsável e equilibrado, que abrange mudanças no meio ambiente, na economia, no âmbito social e nas políticas públicas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma aliada dessa mudança. Adotada pelos países membros da ONU em 2015, a agenda definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um plano de ação para todos os países, sem deixar ninguém para trás. Nós, da Estratégia ODS, queremos incentivar a participação da sociedade nessa agenda. Pessoas, organizações, empresas, governos, universidades. Impulsionar atitudes que levem à construção de um mundo mais inclusivo e igualitário. Um mundo capaz de superar desafios. Existem soluções práticas para o desenvolvimento sustentável. Pensar na nova economia. Garantir trabalho decente. Assegurar igualdade de gênero, raça e geracional. Criar alternativas para promover o crescimento com inclusão e sustentabilidade ambiental nos municípios.
Entender que a conexão de nossas ações afeta o presente e o futuro. Nós somos os agentes dessa mudança. Faça sua adesão à Estratégia ODS, uma rede de organizações mobilizadas para o desenvolvimento sustentável. Oferecemos conteúdo e orientações para que governos, empresas e organizações incorporem o desenvolvimento sustentável em suas ações. Conectamos pessoas e instituições. Promovemos a troca de informações e boas práticas. Incentivamos o debate. Você está comprometido com o desenvolvimento sustentável? Participe da Estratégia ODS. Juntos, podemos tornar o mundo mais justo, inclusivo e sustentável para todas e todos. Boa tarde a todos, um privilégio poder conduzir esse papo. A gente sabe da importância aí de falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tão necessários como a retomada econômica, principalmente considerando uma retomada inclusiva para que todos participem, contribuam e ninguém fique de fora. Quem vai conversar com a gente hoje é Paulo Artung, que sempre teve uma atuação muito relevante na política do Espírito Santo, foi deputado estadual, federal, prefeito de Vitória, senador, governador, e saiu do governo com alta aprovação. Também foi diretor do Desenvolvimento Regional e Social do BNDES e é atual presidente do IBA, Indústria Brasileira de Árvores, além de conselheiro do Movimento Agora. Seu nome vira e mexe aparece aí no noticiário político, cotado para compor alguma chapa ou apontado como orientador de novatos na política. Boa tarde, governador. Para quem está acompanhando a gente aqui, só quero contar que ele disse que se eu chamá-lo de senhor, ele vai me chamar de senhora, e como eu detesto ser chamada de senhora, eu vou me policiar muito para que isso não aconteça, a gente vai tentar ficar com você. Não quero troco. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Alegria estar aqui no Festival ODS com você e com todos que estão participando. Legal, vamos lá. Bom, a gente tem que começar aqui pelo principal assunto desse encontro, né, que é a retomada econômica. A gente está perto de ver alguma coisa de retomada econômica ou qual o melhor caminho mais adequado para chegar lá? A gente sabe que os números trágicos ainda produzidos pela pandemia são bastante impactantes, mas a gente tem que começar a pensar em retomada econômica. Sim, eu sou economista, né, com essa longa trajetória no setor público, também vivência no setor privado, como eu estou agora, e os colegas economistas são unânimes. Principal providência para a retomada é a vacinação da população, né? Não preciso dizer que o nosso país não foi bem nessa matéria, né? Nós temos desde a Constituição de 88 o Sistema Único de Saúde, o SUS. É uma rede poderosa que o país tem montada. As campanhas de vacinação no nosso país são exitosas. Eu acho que o olhar da Pfizer para o Brasil desde o início tem muito a ver com isso, né? E nós perdemos ali várias oportunidades, enfim. Mas eu digo assim, Gabriela, assim, número 1, né, é imunizar a população, né? Proteger a população do vírus. Isso tem efeito na saúde e tem um impacto enorme na retomada econômica. Segunda questão importante, assim, é que a pandemia é uma crise dolorosa, sofrida, ela ensina, como toda crise no mundo. Você vê que nas duras guerras a humanidade aprendeu muito, tropeçou muito, mas aprendeu muito. Na pandemia nós estamos aprendendo. E uma coisa que, entre muitas tendências que estavam em curso, mas que elas estão se firmando durante a pandemia, uma delas é o caminho da sustentabilidade, né? Até porque a origem do vírus é o desequilíbrio da nossa relação, nós humanos, com o meio ambiente. Então, assim, quando a gente fala em retomada, você vê os sinais. Europa, agora o Biden, né? A China,
E o sinal da retomada é uma retomada que tem um abraço com a sustentabilidade, ou seja, uma retomada verde. Nesse capítulo, o Brasil pode ter protagonismo. Maior biodiversidade do planeta, maior floresta tropical do planeta, 12% da água doce, uma matriz energética diferenciada de boa parte do mundo, quer dizer, nós temos aí 45% da nossa matriz energética limpa, quer dizer, então assim, esse é um segundo elemento importante, vacinar e fazer uma retomada com olhar na sustentabilidade, com a mudança, com a evolução da matriz energética e tantas oportunidades que a bioeconomia nos oferece, né? Um terceiro elemento importante, assim, quer dizer, o nosso país, ele tem precariedade na infraestrutura. Nossa infraestrutura é precária. Estou falando assim, Gabriela, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, né? Transmissão de dados, telecom, nós estamos aí ainda definindo os marcos do 5G no país, saneamento, água tratada, coleta e tratamento de esgoto, sabe, sem falar em transporte urbano e tantos outros campos da infraestrutura. Aí eu falo o seguinte, assim, essa é uma fraqueza do país. Por que é uma fraqueza? Porque tira a competitividade dos nossos produtos. E numa economia integrada, se você perde competitividade, se você perde produtividade, você perde inserção, né? Mas a nossa fraqueza pode ser a nossa força. Olha que coisa interessante, porque se chegar na Europa, quase tudo está feito, né? Estados Unidos, para investir em infraestrutura agora, tem que ser com esse viés de mudança de matriz energética e assim por diante. O Brasil não, tudo para fazer. O que nós precisamos? Coisa simples, microeconômica, marco regulatório adequado, agências reguladoras profissionalizadas, sem esse negócio de colocar gente desqualificada, que perde a eleição e é de pendurada numa agência reguladora, ambiente de negócio, segurança jurídica. Quer dizer, se a gente conseguir fazer isso, nós escalamos o investimento em infraestrutura no país, e ele é gerador de empregos intensivamente, e em alguns casos, por exemplo, rede de esgoto, rede de água, isso é intensivo em mão de obra desqualificada. Nós estamos aí, o número nós estamos com mais de 14 milhões de irmãos e irmãs nossos desempregados, sem a chance de ter uma carteira assinada. Nós temos milhões de brasileiros que vivem na informalidade, né? Um outro problema da burocracia, da dificuldade de empreender no Brasil. Quer dizer, nós precisamos superar isso. Então, assim, eu volto a dizer, na infraestrutura, a nossa dificuldade é a nossa oportunidade. Se a gente souber dar um drible de garrincha nessa história. Precisamos envolver todo mundo, assim, só para concluir, Gabriela. O governo tem papel? Tem. Quando eu falo governo, eu falo do governo central, dos governos subnacionais, estaduais, municipais, todo mundo tem papel para a gente virar essa chave, né? Os empresários têm papel? Claro que tem, né? Sabe, uma cabeça moderna do mundo empresarial ajudará muito o país a virar essa chave. E a sociedade tem papel, quer dizer, a sociedade civil organizada, os diversos movimentos e assim por diante. Então, assim, estamos atravessando mal a pandemia, né? Assim, a preço de hoje nós vamos sair dessa pandemia de joelhos, nos arrastando, mas dá para virar o jogo e colocar esse país de pé, né? O país é um país que tem um potencial imenso. Difícil explicar, Gabriela, por que um país desse, com esse potencial, vê o seu povo, a sua gente, a sua juventude passar as privações que passam, né? Mas nós temos que virar esse jogo, assim. Se a história é essa, nós temos que construir uma outra história, porque se ela é desse jeito é porque as coisas foram feitas erradas no nosso país. E nós precisamos parar de flertar com coisas erradas, né? Aquele chamado caminho fácil, que é da demagogia, que é a divisão de curto prazo, e seguir um caminho que é o caminho certo, que dá trabalho mesmo, tem que convencer as pessoas, tem que mobilizar a sociedade, tem que motivar a sociedade, mas que é o caminho que transforma
o imenso potencial que o país tem em oportunidades, principalmente para os jovens brasileiros, né? Gerando empregos, né? Empregos formalizados, empregos de boa qualidade, né? E mudando o padrão de renda do país, quer dizer, que é esse país de brutal desigualdade. Tem que ter outra máquina pública também, Gabriela, porque essa máquina pública, ela é uma máquina, ela é uma propulsora de desigualdade social no Brasil, de concentração de renda. Então, assim, tem problema, mas tem soluções, tem caminhos, né? E eu acredito muito nisso. Quer dizer, a gente foi bastante errático aí no enfrentamento da pandemia, mas considerando o potencial verde do país e a precariedade da infraestrutura, nos dá margem para trabalhar e conseguir tentar, de alguma forma, minimizar o impacto desse atraso. Claro, e tem um desafio na nossa história que nós precisamos endereçar. É a educação, e particularmente a educação básica no país. Assim, por diversos motivos, eu não vou entrar no tema, porque senão a gente vai se perder um pouco no que é principal. Claro, não, mas eu sei que essa é uma das críticas suas ao atual governo, e seria legal destacar um pouco essas críticas e de que forma a educação faz parte desse plano de retomada. Né? A longo prazo, o impacto desse atraso pode complicar muito o crescimento econômico? Tem uma observação minha, uma observação crítica à nossa história, né? Os equívocos na nossa história, na condução da educação do nosso povo, são evidentes, e é claro que agora agravou com esse governo, que é um descaso absoluto. É só olhar a história do Ministério da Educação nesse período, que é triste, né? Então, assim, mas esse é um assunto interessante, porque ao mesmo tempo, quer dizer, que ele faz uma diferença na sociedade. Assim, eu vou dar um exemplo só, que é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, na década de 60, para criar um marco aí, 60, 70, estava atrás do Brasil, né? Depois da Guerra da Coreia, as lideranças coreanas, eles colocaram como obsessão nacional mudar o padrão educacional da Coreia, né? Hoje a nossa produção de riqueza chega mais ou menos a um pouco superior a 1/3 do que a produção de riqueza da Coreia. Quer dizer, eles foram e nós ficamos. A nossa história está sendo assim. O mundo está andando e nós estamos ficando para trás, né? Então, dei um exemplo da Coreia, e você vai olhar a Coreia, muito disso foi a mudança do padrão educacional, o sentido de prioridade, né? E nós precisamos ter essa capacidade de transformar a educação num objetivo de toda a sociedade, né? Não é só o objetivo dos pais, das mães, dos professores, não, e muito além, né? Das grandes lideranças do país, do empresariado do país, da sociedade civil e assim por diante. Quer dizer, nós precisamos melhorar a nossa base ali, melhorar a educação da nossa língua, o português, da matemática, que é fundamental para a vida humana. Quer dizer, nós precisamos construir essa casa ali, começando com a educação infantil, depois melhorando o primeiro ciclo do fundamental, o segundo ciclo do fundamental, transformando o ensino médio numa educação atrativa para a juventude, na adolescência, quer dizer, sendo educação viva, né, como eu costumo dizer, que brilhe o olhar dos jovens na escola e não que gere essa evasão escolar que nós temos, né? Uma educação que se alimente de um projeto de vida do jovem, que a gente evolua para uma escola de educação integral em tempo integral, né? Que a gente consiga, sabe, endereçar uma coisa da educação técnica profissionalizante. O país nunca cuidou disso com atenção, né? Você vê aí 20% dos nossos jovens vão para a universidade e os outros 80%, né? Quer dizer, fica aí com a evasão escolar no ensino médio e sem uma formação profissional. Olha a diferença do nosso caso para o caso da Alemanha, por exemplo, né? Então, assim, esse é um assunto. Quando a gente fala assim, empregos decentes, né, empregos de qualidade para a nossa juventude, nós temos que alavancar
uma formação, um treinamento, uma preparação dos nossos jovens muito melhor do que a gente tem preparado. Quer dizer, historicamente o Brasil negligenciou com esse tema e nesse ciclo de governo agora, praticamente o Ministério da Educação virou as costas, né? Quem está cuidando da educação no Brasil, infelizmente, são os municípios e os estados federados, quando nós precisamos muito de um poder central, sabe, liderando essa agenda educacional no país, né? Mas eu acho que em algum momento essa ficha vai cair e a gente vai virar esse jogo, Gabriela. Além da crítica à educação, também eu queria, chamando a atenção aí para a crítica à máquina pública, eu queria saber qual que é a sua sugestão para revitalizar, reorganizar a máquina pública. Eu acho que tem mudanças simples, que não precisam nem alterar a Constituição do país, né? Se você alterar, modificar a forma de progressão e promoção dos funcionários públicos no nosso país, aí eu estou falando de União, Estados, municípios, Poder Judiciário, essas coisas têm que ser tratadas com todo mundo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas e assim por diante. Se você mudar a forma, ao invés de você progredir e estabelecer promoções por tempo que o funcionário está no serviço e você criar critério de avaliação de desempenho, isso já é um choque na máquina pública, né? Você vê que coisa é simples, são mudanças legais que vão alterar muito. Quer dizer, é evidente que nós não precisamos desse mundo de carreiras no setor público, tem muitas coisas para alterar, mas se tiver que fazer uma medida assim que impulsione a evolução da qualificação, da contraprestação de serviço público e, ao mesmo tempo, injete produtividade na máquina pública. Você vê, a máquina pública está gastando, nós temos mais de 11 milhões de funcionários públicos, nós estamos gastando alguma coisa em torno de 1/3 do dinheiro do nosso país com a máquina pública. Se você tiver produtividade na máquina pública, você está injetando produtividade na economia brasileira e gerando muitas oportunidades para o país crescer. Então, assim, quando a gente fala reforma administrativa, eu gosto de chamar reforma do RH do setor público, recursos humanos do setor público. Quer dizer, eu acho que a gente está falando de uma coisa que muda muito a vida dos brasileiros. E vou dizer um tema que ninguém toca, muda também a vida do funcionário. Quer dizer, a reforma administrativa não é contra o funcionário, é a favor dos bons funcionários. Você imagina assim, ruim, assim, negativo, é um funcionário que trabalha, se dedica, muitas vezes faz hora extra sem receber, trabalha no sábado sem receber, sabe? E na hora de você fazer a progressão funcional dele, ele recebe a mesma progressão funcional de um funcionário acomodado. Isso é que é ruim, né? Se você tiver um critério bem montado, você vai melhorar a vida das pessoas. E vai melhorar na ponta. Quando chegar com a sua família lá na unidade de saúde, você vai ser melhor atendido. Quando você chegar com seu filho para estudar numa pré-escola, vai ter uma educação de melhor qualidade. Quer dizer, porque você vai criar estímulos ao bom desempenho no setor público. É isso que nós estamos precisando fazer, né? Aí você pergunta, mas por que uma coisa tão óbvia não é feita no Brasil? Porque, infelizmente, grupos minoritários têm narrativas que enrolam a população brasileira. Quer dizer, enrola, literalmente. Fala que o que eles defendem é o interesse público e muitas vezes até eles exploram a boa-fé dos brasileiros dizendo que é o interesse dos pobres, né? Que isso é interesse da proteção da pobreza, das políticas sociais e assim por diante. Na verdade não é nada disso, é interesse de poucos, que é muito da história brasileira, né? Um país sendo feito para poucos. Nós precisamos fazer um país para todos os brasileiros, né? Para incluir, né? Pensar aí nas ODS, nas 17, incluir o brasileiro no processo de desenvolvimento, crescimento, enfim, no processo de abertura de oportunidades, principalmente para os jovens, eu volto a dizer. De que forma as parcerias público-privadas podem contribuir nesse processo de melhoria do país e de retomada do crescimento econômico? Isso é essencial. E essas coisas que eu estou falando, Gabriela, é importante eu dizer, não é tese
Assim, não é tese, é coisa que eu vivi no setor público, implementei no setor público, né? Então, quando você fala de parcerias públicos-privadas, primeira coisa é a gente ter clareza, assim, se a gente for esperar pelo orçamento público, vou colocar no plural, pelos orçamentos públicos, por que eu estou colocando no plural? União, estados e municípios. Nós vamos andar muito pouco, né? Então, assim, nós precisamos abrir uma janela para trazer o capital privado, para dar suporte à evolução da infraestrutura. Isso tem 3 ganhos simultâneos. Primeiro, você evolui rapidamente naquilo que você precisa evoluir. Por exemplo, é vergonhoso ter 30 milhões de brasileiros sem água tratada num país que tem 12% da água doce do planeta, né? É vergonhoso, né? Você chegar em Manaus, né? Manaus, uma cidade que ela está ancorada num manancial extraordinário, você chega na ponta, lá na palafita, e não tem água tratada na casa do morador. Quer dizer, então, assim, trazer o capital privado acelera esse processo de levar água tratada para o conjunto da nossa população. Você tem 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto em casa. Quer dizer, é uma coisa que boa parte dos países resolveram há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, há 100 anos atrás e assim por diante. Então, você tem o ganho de acelerar, sabe, o processo de boa infraestrutura econômica e social no país. Você tem um segundo ganho, né, que é importante, que é gerar emprego, que é fundamental para o nosso país. Vou voltar a dizer, assim, no início aqui da nossa conversa, saiu o número 14 milhões de desempregados aproximadamente no Brasil. Quer dizer, desempregados, nós temos os desalentados, nós temos uma economia informal que passa de 40 milhões de brasileiros. Quer dizer, é muito grave isso tudo, né? São pessoas que muitas vezes pagam impostos quando compram roupa e outros produtos para a sua vida e não são nem registrados como pessoas na sua condição de vida pelos governos, seja os governos municipais, estaduais, seja o governo da União. Isso ficou claro agora na hora de fazer o auxílio emergencial. Quer dizer, o governo cobra impostos, mas não conhece os brasileiros, não sabe quem são os brasileiros. Então, assim, um outro ganho disso, trazer o capital privado para a infraestrutura, Gabriela, é gerar milhões de empregos, né? Milhões de empregos, né? Em obras diversas, né? De telecom, rodovia, ferrovia, saneamento e assim por diante. Mas tem um terceiro ganho para o país, quer dizer, o país ele está envelhecendo. A gente tem que ter clareza disso. Nós estamos nos tornando um país mais velho antes de ficar rico, diferente dos outros países no mundo, né? Quer dizer, esse é um problema objetivo. Então, assim, aonde nós vamos crescer? Com produtividade, né? Não é mais pela quantidade da população nascendo e entrando no mercado de trabalho e criando condições, saindo do campo, vindo para a cidade. Não é mais por esse caminho, né? Sim. Então, assim, é produtividade. E você tem uma infraestrutura melhor qualificada, injeta produtividade na economia. Quer dizer, você tem uma infraestrutura qualificada e ter educação básica de qualidade, isso é produtividade na veia da economia. Então, assim, na sua pergunta, trazer o capital privado para a infraestrutura, ou seja, as parcerias públicos-privadas que estão nas ODS, isso é fundamental. Eu experimentei isso no governo do Espírito Santo e fomos muito bem sucedidos nessas parcerias. Então, assim, não é coisa que vai ser testada, é uma coisa já testada e muito bem realizada. Governador, você lembrou aí das pessoas que estão desempregadas no Brasil, da falta de saneamento básico, de água tratada, e a gente não pode deixar de destacar que 16% da população brasileira está abaixo da linha da pobreza, né? São 35 milhões de pessoas. Como promover a inclusão produtiva dessa população? Primeiro, Gabriela, nós temos que, de certa forma, comemorar no bom sentido. Comemorar
para mim é colocar energia boa na nossa bateria vital, né? Comemorar que o país ele foi montando, sabe, uma rede de proteção social. Isso começou lá no período FHC, né? Aquela Bolsa Escola, tinha uma série de programas sociais. Depois, no governo Lula, unificou no programa que a gente conhece como Bolsa Família. Então, assim, a primeira coisa é que a gente humanizou mais o país. Um país desigual, tem a marca aí da sua relação esquisita com a escravidão, né? A demora para abolir a escravidão no país e a forma que a escravidão quer dizer, permanece os seus traços na desigualdade, nas desigualdades sociais, raciais no nosso país, enfim. Assim, então, assim, nós temos um programa bem sucedido, aliás, bem avaliado, não é nacionalmente, não internacionalmente bem avaliado, e eu acho que nós precisamos reestruturar esse programa de transferência de renda. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Assim. Com que dinheiro? Com o dinheiro que está no orçamento. Sim. Mas o dinheiro que está no orçamento. Nós temos políticas sociais ineficientes que precisam ser reestruturadas para trazer dinheiro para políticas sociais eficientes. Né? Assim, é uma coisa que a gente precisa aprender a discutir na sociedade. Eu, quando cheguei no governo a última vez, tinha uma recessão econômica. 2015, 2016, não tinha dinheiro. Aliás, o dinheiro estava encolhendo. Né? E eu consegui melhorar a educação e melhorar a saúde, com o mesmo dinheiro do orçamento. Fazendo o quê? Combatendo programas ineficientes e ineficiências dentro da máquina pública. Peguei esse dinheiro e coloquei em bons programas. Então, assim, nós precisamos reestruturar. Eu vou me referenciar a um estudo de muito boa qualidade que eu vi a apresentação e li, que é o Programa de Responsabilidade Social que o CDPP produziu, né, e está à disposição das autoridades do país, mostrando que é possível fazer um programa de transferência de renda de melhor qualidade. Dentro desse programa de transferência de renda, é possível você não só ter a rede de proteção social, mas ter todo um programa de qualificação, requalificação profissional, quer dizer, para que esse brasileiro, essa brasileira possam ser suportados, né, ali no mínimo necessário para uma vida digna e, ao mesmo tempo, ter capacidade de voltar e se inserir no mercado de trabalho com qualificação, com requalificação e assim por diante. Então, esse é um grande desafio. Mas aí eu falo assim, é um desafio que não é sonho. Né? Você pegar esse estudo, Gabriela, até aconselho a quem assistir, procurar o estudo, está no site do CDPP, que é uma organização muito viva, sediada em São Paulo, mostra que, assim, no fundo, assim, todo mundo acha falta dinheiro para fazer isso. Infelizmente, no Brasil, falta dinheiro. Mas antes de faltar dinheiro, tem muito dinheiro, tem dinheiro grosso sendo desperdiçado, que poderia ser recanalizado ou canalizado para programas sérios, para atividades sérias, para investimentos sérios que realmente mexem com o ponteiro da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Então, assim, é assim que eu vejo aí a sua pergunta. Eu acho que tem um espaço grande para a gente fazer e fazer rapidamente isso. Né? E qual o papel dos governos locais nessa retomada? Né? A gente tem que pensar em estados, municípios, principalmente considerando uma retomada econômica inclusiva. O papel é extraordinário. Assim, na arquitetura institucional do nosso país, os municípios e os estados federados têm um papel extraordinário. A primeira coisa que eles precisam aprender, eu vou fazer um símbolo aqui de uma pizza, né? Assim, uma pizza, ele precisa aprender a gerir o orçamento que eles têm na mão. Primeira coisa, assim, toda vez que eu cheguei no Poder Executivo, desde que eu cheguei na Prefeitura, eu olhei o orçamento como uma pizza. Eu preciso pagar a folha de pagamento, preciso pagar os aposentados, preciso pagar água, luz, telefone, combustível, precisa sobrar um pedaço para investir na vida da sociedade. Então, assim, todo governante que vem conversar comigo, mas qual a dica que você me dá? Tem que gerenciar o dinheiro que tem, gerenciar bem e tem que ficar um pedaço para investir na sociedade. A outra coisa, quer dizer, tem que
tem que ajudar a criar ambiente de negócio. Muitas vezes você tem uma prefeitura que é um obstáculo para uma atividade econômica. Por quê? Porque é a burocracia, essa coisa horrorosa da nossa tradição brasileira, sabe? Que você sempre cria um obstáculo para quem quer empreender, gerar emprego, gerar renda e assim por diante. Você tem que facilitar a vida de quem quer gerar emprego. Quanto tempo a sua prefeitura gasta para abrir uma empresa? Quanto tempo a sua prefeitura gasta para fechar uma empresa? Que também é importante, porque isso, fechar uma empresa rápida pode gerar uma outra atividade econômica. Quer dizer, esse é o desafio. Então, assim, o poder local tem muita força, né? Assim, já foi o tempo que isso era só coisa centralizada no governo federal, tem muita força, tem força inclusive para com o novo marco regulatório de saneamento agora, que aliás começou muito bem, as licitações que foram feitas em Maceió, no Espírito Santo, lá em Cariacica, no Mato Grosso e agora no Rio de Janeiro, com a SEDAI. Quer dizer, com esse novo marco regulatório, tanto os municípios quanto os estados têm um papel importantíssimo em criar ambiente de negócio estável, segurança jurídica, né? Em alguns casos montar agências reguladoras bem montadas também, para que você possa, no nível estadual e no nível municipal, fazer o que eu estava falando no Brasil, que é atrair o capital privado para a infraestrutura. Quantas prefeituras estão modernizando coleta e destinação final do lixo, né? Inclusive com produção de energia limpa, quer dizer, são arranjos. Quantas prefeituras já estão criando contratos de concessão para cuidar de parques, de áreas verdes e assim por diante? Então, assim, você tem que ter criatividade, né? Tem que ter criatividade, tem que trabalhar com inovação, tem que procurar caminhos, não precisa inventar a roda, tem muita coisa pelo mundo afora para a gente olhar, né? Assim, por que isso deu certo em Nova York? Como é que isso aqui na minha cidade pode ser implementado? Eu não sou Nova York, eu não tenho dinheiro de Nova York, mas é interessante como é que eles mudaram ali, estão mudando uma cidade que era uma cidade muito do automóvel e virando uma cidade para o ser humano. Isso vale para Nova York. Será que isso vale para a minha cidade aqui? Humanizar a cidade, sabe? Ter mais espaços para o ciclista, para o pedestre e assim por diante. Então, assim, tem que ter criatividade e não tem que ter vergonha, Gabriela, de copiar as coisas. Assim, quando eu fui lá em Sobral, lá no interior do Ceará, com a minha equipe de governo, ver por que eles estavam dando certo em educação, eles que têm menos dinheiro do que os capixabas, per capitamente eu estou dizendo, dividindo o dinheiro do orçamento pelo número de habitantes do estado e dos municípios, por que eles estavam dando certo e por que nós estávamos patinando? E a gente viu uma boa experiência, adaptamos para o Espírito Santo. Você vê, olha, nós saímos de 11º lugar no ranking do IDEB, fomos para 1º lugar, sabe? Inventamos a roda? Não. Fomos olhar a roda e colocamos a roda para rodar, né? Então, assim, eu acho que o poder local precisa fazer isso, né? Precisa olhar essas experiências mundo afora, precisa trabalhar com muita criatividade. Olha esse novo mundo de atividades empresariais que vem da internet, né? Quer dizer, sabe, quanta atividade econômica, quer dizer, como é que você é prefeito, você é vereador, você é governador, como é que você ambienta para atrair essas atividades criativas dessa nova economia para o seu município, para o seu estado e assim por diante? Então, isso tudo, vamos voltar ao nosso tema, gera emprego, gera renda, melhora a vida das pessoas. Então, assim, você pergunta, tem papel o poder local, os municípios, os estados, para essas atividades? Tem um papel extraordinário, indelegável. As cidades hoje, no mundo, Gabriela, elas disputam atividades econômicas, disputam em termos da atividade dos visitantes. É só acabar a pandemia aí que vai voltar todo mundo a poder viajar, né? Está todo mundo triste de não poder fazer a sua viagem, sabe? E é isso que nós precisamos incutir na cabeça dos nossos líderes, dos nossos governantes, né? Uma mentalidade mais de gerar oportunidades, principalmente para as novas gerações.
Vamos falar então um pouco sobre esses modelos, né? Você citou alguns aí, mas é muito interessante olhar para fora, ver que países que estão saindo da pandemia de forma assertiva, no caminho da retomada econômica, que pode nos ajudar a melhorar o Brasil também. Olha, você vê assim, o plano da Europa é muito ousado, né? E é um plano buscando conectar a retomada econômica com a necessidade de cuidar do meio ambiente, cuidar do clima do planeta, né? Então você está vendo ali um plano de recuperação na Europa unificada, um plano verde, né? Então, assim, é um sinal, assim, é aquela coisa de prestar atenção no que as pessoas estão fazendo. Às vezes você não vai fazer igual, às vezes você vai adaptar, né? Mas é importante ver as tendências que o mundo vai apontando. Quer dizer, quando você olha os americanos, assim, os americanos fizeram um processo eleitoral muito disputado, o Biden foi eleito, uma das primeiras medidas do Biden, é um sinal para o Brasil, assim, primeira coisa, levou de volta os Estados Unidos para o Acordo de Paris, né? Então, assim, é um sinal. Cuidando de vacinar, acelerou a vacinação no país de uma maneira muito exitosa, uma experiência também que a Inglaterra fez, né? A Inglaterra começou mal na sua abordagem sobre a pandemia e depois virou a chave. Depois que o Boris Johnson ficou acometido pela doença, quando ele voltou com outro olhar, né? Eu acho que isso é importante no ser humano. Assim, esse negócio de errar, as pessoas erram. Permanecer no erro, sabe, é tropeçar na própria perna. Então, assim, eu acho que os sinais estão vindo de fora muito forte. Quer dizer, agora o Congresso americano está discutindo um plano de investimento que o Biden quer fazer. Quer dizer, e quer fazer em infraestrutura, né? Você vê que os Estados Unidos têm uma baita infraestrutura, sendo naquelas estradas e assim por diante, mas eles estão vendo que a infraestrutura deles é uma infraestrutura ainda que está muito conectada à velha economia, não a economia nova, que é de baixo carbono, né? Que é uma economia que caminha na direção da descarbonização. Então, eles querem criar uma infraestrutura, por exemplo, para avançar a indústria do carro elétrico nos Estados Unidos, só dando um exemplo, mudar a qualidade do transporte entre cidades, entre estados e assim por diante. Então, está lá discutindo. Então, os sinais estão aí. Os próprios chineses que não tinham muita atenção com o meio ambiente até poucos anos atrás, Gabriela, agora já tem metas. Eles já querem ter uma economia adequada a partir de 2060. Está muito longe, eu acho, na minha visão. Mas eles já começam a trabalhar com metas. Esses chineses são danados. Eles botam meta e daqui a pouco eles querem não só cumprir a meta, mas cumprir num tempo menor. Então, assim, os sinais estão dados. Agora, qual a posição do Brasil nessa quadra? Quer dizer, nós temos oportunidades, né? Assim, quando a gente olha matriz energética, 45% de matriz energética limpa, nós temos capacidade grande de evoluir na geração de energia eólica, né? A natureza nos deu isso, e solar, né? Quer dizer, então, assim, e ainda temos biomassa, né? Então, assim, nós temos uma oportunidade de crescer. Acho até que nós podemos ter um nível de protagonismo nessa nova economia que começa a dar sinais no mundo, né? Evidentemente que para a gente ter um lugar nessa nova economia, nós precisamos cuidar dos nossos problemas. Assim, esse desmatamento na Amazônia vai na contramão disso tudo, né? Essa ilegalidade na Amazônia, grilagem de terra, garimpo em terra indígena, quer dizer, essas queimadas, quer dizer, qual é o nosso papel até para o nosso interesse? As pessoas falam assim, não, porque nós não vamos agir porque estão nos criticando na Europa. Não, primeiro nós vamos agir para os nossos interesses. Cuidar da Amazônia, que significa mais de 50% do nosso território, é do interesse dos brasileiros. Sim. Se a gente olha o que está se formando de economia no mundo, a floresta, ter uma floresta em pé, como nós temos a floresta amazônica, isso é um ganho
É só ver como é que isso influencia a própria agricultura brasileira, o agro brasileiro, esse agro que é tech, que é pop, mas ele tem uma coisa que não conta, ele tem chuva, né? E a chuva vem das nuvens que são trazidas justamente da região amazônica. Então, assim, a gente olhar para frente aí, tendências, é isso que nós precisamos, quer dizer, e o Brasil tem muita chance. Qual é o nosso problema, Gabriela, assim, na minha visão? A minha visão é que, ao longo da nossa história, eu sou um leitor inveterado de história, assim, gosto de história, gosto de biografia, sabe? Ao longo da nossa história, a gente foi e entrou em várias bifurcações, assim, e a gente se deparava com dois caminhos. O caminho fácil, né? Aquele caminho que a visão é a visão de curto prazo, eu faço isso aqui e o que vai acontecer, outro é que vai ter que cuidar. Um caminho fácil, caminho que normalmente flerta com a demagogia, com o populismo, né? E do outro lado o caminho certo, né? E a gente, infelizmente, olha para os dois e, na maioria das vezes, o país foi pelo caminho fácil e deu no que deu, né? Um país com essas dimensões, com esse potencial que não fica de pé, né? Sim, nós estamos aí, nós tivemos uma recessão em 2015, 2016, quando chegou 2017, o país voltou a crescer de maneira, assim, ridícula, né? Cresceu 1%, 17, 1,1, 17, 18 e assim por diante. Quando veio agora a pandemia, não foi uma tendência só do Brasil, mas nós caímos mais de 4% na nossa produção nacional. Então, assim, quer dizer, nós temos uma história de flertar com coisas fáceis, mas que não nos levam a um progresso, a uma distribuição de renda, a uma inclusão social, né? E assim por diante. Caminhos fáceis, desculpe. Nós precisamos, uma vez na vida, apertar o botão do caminho certo, como tantos países fizeram, tantos exemplos, né? Você vê assim, nós tivemos o pré-sal e não conseguimos fazer o que a Noruega fez com o petróleo. Assim, que é uma coisa da velha economia, eu estou falando assim, né? Assim, a Noruega, país pequenininho, nórdico, usou a riqueza do petróleo de uma maneira extraordinária, um exemplo para o mundo. Nós tivemos o pré-sal, bate-cabeça, problemas, tentar inventar a indústria naval pela terceira vez no país, corrupção e tudo que nós vimos que nos angustiou muito. Quer dizer, aí você olha. Então, essa é outra coisa. Quer dizer, além da gente tomar o caminho certo e não o caminho fácil, nós precisamos nos inspirar em bons exemplos. E assim, eu acho a nossa Constituição muito grande, muito detalhista, Gabriela. Se dependesse de mim, ela era muito menor, né? Mas se tivesse que colocar mais um artigo na Constituição, tinha que proibir uma coisa só no país. Quer dizer, aquilo que já deu errado no Brasil e no mundo não pode ser feito de novo no Brasil, porque, infelizmente, a história dos erros, inclusive, ela se repete, né? Intervencionismo governamental irracional, achar que governo sozinho faz a máquina econômica rodar e gerar emprego e assim por diante. Você vê agora, recentemente, quer dizer, o que fizeram com o BNDES e com isso e com aquilo, que não gerou progresso, não gerou emprego, não gerou prosperidade, gerou endividamento do país e todas as consequências desse endividamento. Então, assim, eu acho que se a gente parar de ir para o caminho fácil, seguir o caminho certo e ter uma mirada, ter uma visada nos bons exemplos do próprio Brasil, né? Eu citei Sobral na educação, tem muitos exemplos, tem exemplos na área industrial no país, a área que eu estou representando, que é a área de floresta plantada, é um exemplo positivo no país. Esses dias eu vi a apresentação da VEG, um belo exemplo no país, e tantos outros, eu estou citando poucos aqui. Então, se a gente começar a ter uma visada nas coisas que deram certo, foram testadas no Brasil, no mundo, e muitas vezes não é copiar, é adaptar a nossa realidade, que é diferente do mundo, mas parar de flertar com coisas que não dão certo, que tira a nossa energia e que, ao invés de nos colocar para frente,
nos coloca cada vez mais vendo o mundo andar e a gente ficando para trás. Que essa é a imagem que eu tenho do Brasil nos últimos anos. O mundo andando, progredindo, avançando, e a gente ficando para trás, né? E não querendo olhar por que a gente está querendo ficar para trás. Muitas vezes a gente quer arranjar um culpado, né? Tem alguma força maligna aí que está nos atrapalhando. Somos nós mesmos e nós é que precisamos resolver nossos problemas. Eu não quis te interromper, até porque era muito interessante tudo que você estava dizendo, mas eu queria saber sua opinião sobre o papel do Brasil diante dessa reorganização da economia mundial. Então, depende da gente. Podemos ter um papel de ser um dos faróis, de ter protagonismo nessa questão, né? Vamos ter a COP do clima esse ano. Como é que o nosso governo vai levar? Porque as pessoas... Por que é o governo? Porque o governo é que leva a posição do país. Não é a sociedade civil. A sociedade civil está escrevendo artigos, dando entrevistas. Hoje mesmo tem um belo artigo sobre a Amazônia publicado no jornal O Globo, com vários personagens importantes do nosso país assinando. Quer dizer, como é que o nosso país vai se posicionar na COP do clima? Esse ano nós temos, antes da COP do clima, a COP da biodiversidade na China, né? A COP do clima na Inglaterra, a COP da biodiversidade na China. Quer dizer, qual é a nossa posição? Quer dizer, é isso que vai ditando se nós vamos ter um papel de protagonismo, de ser uma das lanternas, uma das luzes a iluminar esse caminho da nova economia, de uma economia de baixa emissão de carbono e assim por diante, ou não, né? Eu trabalho como cidadão, como IBA, que hoje eu represento um setor enorme, para que a gente possa ter protagonismo e fazer do nosso potencial enorme, quer dizer, transformar o nosso potencial enorme em boas oportunidades para os brasileiros e brasileiras. E eu volto a falar, principalmente para os jovens, que precisam acreditar no nosso país e não pode ficar com essa visão de que ao ter um projeto de vida, ou seja, um sonho, esse projeto de vida, esse sonho, ele atravessa a fronteira do Brasil. Nenhum problema atravessar a fronteira do Brasil, mas não pode ser o único caminho. Nós temos que ter um projeto de vida, um sonho que possa se realizar dentro do território brasileiro, e isso depende muito da gente, né? Dos passos e do rumo que a gente vai dar para a sociedade brasileira nos próximos anos. Governadora, a gente está chegando aí perto do encerramento dessa entrevista, mas eu queria muito ouvir sua opinião a respeito das eleições de 2022. Como é que você enxerga o Brasil nesse momento? Como que a gente vai chegar às eleições? E se você já vê alguma renovação no cenário político no futuro próximo? Vou começar de trás para frente. Renovação está em curso. Assim, eu tô encantado. Eu te contei que antigamente, quando eu estava no exercício de mandatos, e as pessoas me chamavam muito para fazer palestra pelo Brasil afora, né? Ia a Pernambuco, ia a Rondônia, às vezes eu fui a Rondônia fazer palestra e tal, e era muito curioso, porque as pessoas tinham admiração pelo que eu estava fazendo no Espírito Santo, pela história, né? O Espírito Santo saiu do buraco e passou a ter um destaque no país, mas ninguém queria entrar na política, Gabriel. Então, eu ia conversando, no final da palestra vinha as pessoas pedindo dica de leitura e assim por diante, eu esticava a conversa, mas você não pensa em ter uma participação na política? Não, eu quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser psicólogo e assim por diante, mas a política queria só me aplaudir ali e dar como tudo resolvido, né? Isso mudou. Né? De um tempo em diante, né, eu fui vendo essa mudança, os jovens iam ficando, principalmente jovens, queriam conversar como é que ingressavam na política. Né? Então, assim, eu acho que tem uma tendência. O jornal Estadão fez uma matéria poucos dias atrás, mostrando os jovens dentro de casa, os pais relatando muito interesse pelo debate político, pelo acompanhamento da política, do que está acontecendo no país, o que está acontecendo na CPI e assim por diante. Então, isso eu sinto, tenho interesse. A outra coisa que eu fiz, quando eu estava saindo do governo e saindo da vida pública, eu
eu aceitei um convite do Mufarreg de participar do Renova BR. Então, assim, por quê? Porque é uma escola de formação. Então, assim, você precisa do desejo de participar da política e você precisa dar uma formação aos jovens para que eles possam chegar na atividade política com qualidade de atuação, de militância e assim por diante. Igual o Renova, você tem o RAPS, você tem o Livres, você tem instituições da sociedade, movimentos cívicos importantes trabalhando na formação de jovens. Então, assim, a resposta a você, está em curso um processo de renovação, só que muito lento, né? E um pouco bloqueado, porque as instituições políticas brasileiras, elas são disfuncionais. Eu não preciso dizer isso aqui. Quando eu falo assim, o quadro partidário do Brasil, elas são disfuncionais e elas bloqueiam o processo de renovação, aqui entre nós. Então, assim, está em curso um processo de renovação, você tem gente maravilhosa que está lá no Congresso Nacional, fruto dessa renovação, e o Brasil precisa saber disso, mas a gente precisava acelerar essa experiência de renovação qualitativa, né? Quando eu falo renovação, eu sempre explico, não é trocar o deputado por outro deputado ou por uma deputada, não é isso. Muitas vezes você troca 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Ou troca 6 por 5, por 4, por 3, que é pior ainda, né? Eu já vi isso muitas vezes. Não é trocar por trocar, é trocar injetando qualidade. Injetar qualidade não é colocar uma pessoa que pensa igual eu penso, né? Sim, não é isso. Aliás, nós precisamos da diversidade na política. Agora, independente do pensamento, precisa ter qualidade para levar o pensamento para o debate nacional. Isso é importante. Então, assim, lhe respondendo, está em curso, eu estou ajudando, né? Trabalho voluntário meu, né? Na IBA é trabalho profissional, mas eu estou no Renova BR, é trabalho voluntário, no Agora é trabalho voluntário, eu estou no Todos pela Educação, junto com a Priscila, apoiando aí a difusão de boas práticas educacionais para o Brasil afora. Eu estou no Conselho de Educação de São Paulo, com a Viviane Sena, convite da Viviane Sena, ajudando a debater a educação de São Paulo, a evolução e assim por diante. Então, assim, tudo tá trabalho voluntário essa parte aí. Você vê que a minha agenda voluntária é densa, né? Mas é isso, é acreditar na formação. Quem está empenhado em acreditar e fazer alguma coisa. Acreditar na formação de novos líderes e assim por diante. Assim. Eu não tenho dúvida, Gabriela, entre os muitos problemas que nós temos, né, desigualdade social gravíssima no país, falta de saneamento, educação com desempenho muito baixo, assim, é só ver a nossa nota no PISA e assim por diante. Além desses muitos problemas que nós temos um problema que nós precisamos resolver também. Nós temos um vazio de liderança no país. Isso é indiscutível. Nós precisamos formar gente. Meninos, meninas, sabe? Gente que pensa de um jeito, de outro. Eu nem falo esse negócio de esquerda, direita. Isso é uma nomenclatura meio passada na minha visão, né? Porque a sociedade andou muito e o impacto das novas tecnologias na vida humana é brutal, né? Assim, e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Mas nós precisamos formar gente qualificada para poder endereçar os grandes desafios que esse país tem. E essa questão de formar bons líderes é uma coisa que eu pessoalmente estou muito empenhado desde que terminei o meu ciclo, né, de mandatos eletivos e assim por diante. Eu tenho me dedicado muito a isso e acho que eu falo assim para ver se eu envolvo mais gente, para um número maior de pessoas ainda que tenho que ajudar nessa matéria para a gente formar aí uma nova geração, né, de lideranças no nosso país. Precisamos disso. E para a gente encerrar, só queria saber se você é otimista em relação ao futuro, a como a gente vai chegar a 2030. É possível? Você acredita que a gente tem tudo para atingir os objetivos ou pelo menos caminhar bem para que a gente consiga atingi-los? Caminhar, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos caminhando, né? Acho que a sociedade humana ela está conseguindo enxergar os problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo que está numa das ODS, que é a questão do clima. Está entrando o tema, as pessoas estão começando a entender. Você pega o jovem, ele é um outro consumidor, né? Ele é um outro consumidor, o jovem. Ele quer rastrear o que ele vai consumir, ele quer saber do pós-uso.
é um outro... E ele está mudando a produção, porque é a ponta do consumo que muda lá, sabe, o comportamento do produtor rural, do industrial, do provedor de serviço e assim por diante. Então, eu acho que nós estamos andando enquanto sociedade humana. O problema é o tempo, né? O tempo está contra a gente. E a consciência ainda não está clara de que o tempo está contra a caminhada do planeta. Então, nós precisamos acelerar, né? Dos 17 objetivos, nós estamos avançando neles todos, assim, enquanto planeta, né? E a tecnologia também nos ajuda, nós estamos conseguindo produzir mais alimentos no mundo e assim por diante. Precisamos fazer o alimento chegar aonde não chega, né? Porque não chega a muitos planetários. Então, assim, é esse o desafio, Gabriel. Mas eu sou assim, otimista com os dois pés fincados no chão, né? Quer dizer, o que vai acontecer com o país? Você me perguntou, acabei não respondendo nas eleições de 2022. Não sei, assim, não dá para a gente... Eu acabei não respondendo, estou aproveitando e respondendo aqui. Eu não sei, assim, tem que esperar um pouco. Tem muita precipitação na análise política, né? Acha que está tudo já cristalizado, vai ser assim, vai ser assado. Não acho. A vida é muito dinâmica, né? E os fatos se sucedem. Vamos ver se esse debate de 2022 possa ser melhor do que 2018. Em 2018 o país não foi discutido. O país foi ignorado, foi deixado de lado e você teve uma luta de ódio, de ressentimento, de incômodo, algumas coisas legítimas, inclusive, outras não. Ódio nunca legítimo, né? Mas, enfim, vamos ver se a gente, em 2022, tem um debate sobre o país, converse essas coisas que nós estamos conversando, mostre planos para endereçar os problemas da educação, como é que melhora o sistema único de saúde depois dessa pandemia, como é que melhora a infraestrutura do país, como é que gera emprego para esses 14 milhões de desempregados, como é que cria condições melhores de vida para essa economia informal no país, com mais de 40 milhões de brasileiras e brasileiros. Quer dizer, é isso que precisa mexer, como é que leva água para a casa de quem não tem água, porque leva esgoto tratado para onde não tem esgoto tratado. Quer dizer, é esse o desafio, né? Como é que leva educação técnica profissional para um jovem, para ele poder ter uma formação que lhe permita ter um emprego de melhor qualidade, com um salário melhor, realizando a sua vida, a vida da sua futura família e assim por diante. Então, esse é o desafio. Agora, a gente tem que não ter um otimismo besta, né? Aquele otimismo que é desprovido de bases reais, né? Mas eu também não acho que você sofrendo com os problemas, mergulhando no otimismo, num pessimismo assim profundo, ajude a tirar o país dos seus problemas, né? Porque as pessoas precisam ter motivação para fazer as coisas. Então, assim, você precisa mostrar uma luz ali no final do túnel que não seja uma locomotiva de lá para cá, né? Você tem que mostrar uma luz no fim do túnel que seja uma luz de esperança para a população, né? E eu acho que dá para fazer isso sem fazer mistificação alguma. Por quê? Porque por tudo isso que nós falamos aqui nessa conversa, o país tem um potencial. Assim. Eu costumo dizer, se a gente pegar as duas mãos e os 10 dedos das duas mãos e pensar em 10 países no planeta com potencial, o Brasil está entre os 10 e está bem colocado entre os 10. A pergunta que não quer calar é por que esse país com tanto potencial é o eterno país do futuro que não chega? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Se a gente responder isso, esse futuro chega. Eu não tenho dúvida disso. Se a gente responder, não responder no gogó, não. Responder com atos, claro. com mudanças de leis, com desburocratização, com simplificação, né, com um sistema tributário adequado, com segurança jurídica. Se a gente responder isso, esse futuro chega. E eu acho que o nosso desafio é que esse futuro chegue não só no Brasil, mas no planeta, né? A gente tem que ter clareza disso. Por isso a importância da implementação das ODS. Quer dizer, porque nós precisamos cuidar de nós, nós precisamos cuidar de todos os planetários e do planeta como um todo, dos recursos naturais, da biodiversidade do planeta e assim por diante. Eu acho que esse é o nosso desafio.
e é possível a gente enfrentar o desafio e ser vitorioso nele. Minha visão é essa. Ótimo, vamos levar essa reflexão aí, depois dessa conversa certamente bastante enriquecedora, e que todo mundo teve a oportunidade de participar e assistir e pensar. Muito obrigada em nome de todos aqui da organização, de ter participado, ter disponibilizado o seu tempo para a gente discutir temas tão relevantes. Muito obrigada. Prazer, e boa tarde, Gabriela, e boa tarde a todos e parabéns aos organizadores. Tchau, tchau.